Não é o que nós queremos, né? Não é o que Deus quer. Deus toca no nosso coração. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peça e te será dado. Busque e acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. Poder acessar. A palavra de Deus está falando aqui, né, irmão, que nós podemos pedir para Deus, né? Que Deus ele dá para nós o que nós pedimos. Que nós podemos bater na porta, que Deus abre, né? A porta para nós. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, mas não somos capazes de humilhar os pés do Senhor, né? Nós não somos capazes de se ajoelhar e pedir para Deus, né, o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa saúde, né? Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós temos até vergonha de dar glória a Deus como nós estamos na igreja, né? Muitas vezes nós temos vergonha de dar aleluia. Muitas vezes nós temos vergonha de dobrar os joelhos. Quantas e quantas vezes, muitas vezes, nós não falamos de Deus para outras pessoas que estão precisando, né? E a palavra do Senhor está falando que nós, que peçam, que será dado, né? Que busquem, que acharão. E bata que a porta será aberta. Quantas e quantas portas não estão fechadas, né, irmão, por aí, porque as pessoas não pedem para Deus, né? Se eles se humilhassem para Deus e pedissem, com certeza Deus abria as portas para eles, né? Aleluia, Jesus. Nós somos evangélicos, né? Que a gente critica nós, porque nós estamos todos os dias na igreja. Meio-dia, muitas vezes 6 da manhã, orando. Mas nós estamos lá, né? Buscando a nossa bênção, nós estamos lá batendo para Deus abrir as portas para nós, né? E muitas vezes as pessoas criticam nós por isso, né? Mas a palavra de Deus ela é bem clara, né? Que nós temos nossas bênçãos se nós pedir, né? Se nós humilhar, se nós bater na porta, né? Que será aberta. E Deus, ele é bem sincero conosco, né? Porque tudo que nós queremos, Deus, ele dá para nós. Basta o nosso pedir com fé. Basta nós se humilhar para Deus. Nós não temos que ter vergonha de Deus, irmão. Nós temos que se humilhar para Deus. Aleluia. Alguma coisa, nós não temos que se humilhar para o homem da terra, nós temos que se humilhar para Deus. Porque é Deus que permite nós estarmos aqui, é Deus que dá nosso alimento, é Deus que nos levanta. É Deus que nos faz respirar esse ar maravilhoso, né? Então, não tem que ter vergonha de Deus, não tem que ter vergonha. Quando nós saímos para a igreja, vamos sair alegre, vamos pedir para Deus, Senhor, fale comigo. Quando eu saio de casa, eu falo, bem na rua falando, Senhor, vai na minha frente, Senhor, fale comigo hoje nesse culto. Eu já pedi tanto para Deus, né, quando me batizar no Espírito Santo, mas tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. Eu já sonhei Deus me batizando. Que sonho que eu já vou batizar, né? Mas eu creio que Deus vai me batizar. Porque eu peço tanto para Ele. Então a palavra de Deus aqui está falando, né? Que nós peça que Ele dá para nós, né? E quando chegar a hora, eu creio que Jesus vai me batizar no Espírito Santo. Aleluia. Sonho meu ser batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Deus, Ele transforma a nossa vida, né? Então, que Deus venha nos abençoar, né? Que nós possamos pedir mais fé para Deus. Que nós possamos ser mais gratos a Deus, né? Muitas das vezes nós não agradecemos nem a Deus quando nós levanta, né? Quando eu não era evangélica, eu nunca tinha me ajoelhado para agradecer a Deus. Eu pensava que eu tinha esse Deus tão maravilhoso, né? Que eu conhecia, mas eu não conhecia o Deus maravilhoso que eu vivo hoje. Porque através desse Deus maravilhoso que eu estou aqui hoje, né? E Deus me põe de pé todos os dias. Eu passo por dificuldade em casa, né? Problema de depressão, eu estou doente, mas graças a Deus, Deus me dá força para mim. Essa semana, graças a Deus, concluí minha semana de oração, esse dia, passando mal, eu ia para a igreja, com problema de falta de ar, mas graças a Deus, Deus me pôs de pé para dormir. Então, só é Deus que dá essa vitória para nós. Então, a palavra do Senhor fala, né? Ou quem de vocês se bater a porta, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem de nós, né, se nossos filhos pedir pão, não nos dará pedra? Jamais nós pedir assim a Deus, né? Se nós pedir bênção, Ele vai dar nossas bênçãos. Se nós pedir vitória, Ele vai dar vitória para nós. Mas para isso, nós temos que se humilhar para Deus, nós temos que estar de joelhos dobrados.
Porque sem joelhos dobrados não há vitória. Nós temos que estar de joelhos dobrados para nós pedir nossa bênção, nossa vitória. A palavra do Senhor fala, né? Que ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus sabem de coisas boas sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, né? Nós, muitas vezes, nós aqui na terra não sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, né, amado? Deus, ele dá só o melhor para nós. Basta nós pedir. Aleluia, Deus, oh glória. Deus, ele dá só o melhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, nós temos que pedir para Deus, né, amado? Muitas das vezes nós pedimos a Deus, nós fala, muitas vezes nós coloca para fora, né? Não se humilha para Deus, e por isso que muitas vezes nós não recebemos nossa bênção, né? Mas a palavra de Deus é bem clara. E aqui, né, se nós que somos maus, né, já damos coisas boas ao nosso filho, imagine Deus, né? Deus ele dá coisas maravilhosas para nós, basta nós pedir. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam, vocês façam também. Vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas, né? Tudo que nós queremos de bom para nós temos que pedir de bom para os outros, né? Nós temos que pedir de bom para os nossos irmãos. Porque se nós queremos o bem, nós jamais vamos querer que outras pessoas nos tratem mal, né? A gente tem que eles tratem nós bem. Assim como nós queremos o bem, nós temos que querer o bem dos nossos irmãos, né? Porque os nossos irmãos são os nossos irmãos em Cristo, né? Então, nós não temos que desejar mal para os nossos irmãos. Trate bem os irmãos, né? Que nós possamos buscar mais esse Deus maravilhoso, adolescente, criança, né? Que nós possamos buscar mais esse Deus maravilhoso, que Deus tem bênção. Essa noite eu andei sonhando, eu falei que eu não sei o que significa esse sonho. Eu sonhei com essa igreja cheia de flor. E o anjo chegou comigo e falou, quem botou essas flores aqui dentro da igreja, umas plantas assim. E eu falei, fui eu, irmão. Ele falou, mas ele já pode retirar essas flores tudinho daqui da igreja. E eu já voltei, eu dobrei meu joelho, fiquei pensando, né, o que significa esse sonho. Mas Deus, ele tem plano na vida desses adolescentes na igreja. Deus, ele tem plano nas nossas vidas. Porque Deus, ele usa esses adolescentes aqui, que muitas pessoas que estão na igreja há anos e não são usadas por esses adolescentes. Deus usa e Deus quer usar isso com mais. Basta a gente pedir mais fé para Deus, basta a gente clamar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu fiquei tão alegre quando eu soube para a do Espírito Santo, né? E ele nem me falou nada. Não me contou o pastor que estava me falando. Mas eu fiquei feliz, eu espero que um dia toda a minha família seja batizada no Espírito Santo. Que todos os adolescentes, todos nós possamos ser batizados no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, né? E que Deus, né, nos abençoe, né? Que nós possamos pedir mais para Deus, com fé, né? Que Deus, ele nos ouve. Deus, ele jamais deixa seus filhos desamparados. Deus, ele só quer o nosso bem. E muitas vezes nós esquecemos até de agradecer a Deus, né? Muitas vezes tem muitas pessoas que eu vejo por aí, né? Que não vão para a igreja porque só tem que trabalhar, tira tempo para Deus. E Deus, a palavra de Deus, em Mateus, ele fala, né? Que mais Jesus ouviu que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, estão doentes, né? Porque eles não conhecem Deus, mas Deus, a nós que conhecemos, tem que pregar a palavra de Deus para as pessoas, porque muitas vezes eles nem conhecem esse Deus maravilhoso, né? Que nós servemos, mas Deus conhece eles, né? Mas só que eles não dão esse valor desse Deus maravilhoso. E a palavra de Deus fala, né? Que vão e aprendem o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, né? Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, né? Então, que nós possamos
atrás desses pecadores, né? Que Deus falou que não veio chamar os justos, sim os pecadores. E muitas pessoas por aí, irmãos, tenho certeza que ainda não ouviram falar da palavra de Deus, porque eles não conhecem esse Deus maravilhoso que nós temos, porque se eles conhecessem esse Deus maravilhoso, eles não seriam aqueles santos, né, que são de pedra, que são de barro, que são de pau, né? E muitas vezes eles se apegam àqueles santos lá e esquecem que existe um Deus tão maravilhoso, que é Ele que põe eles de pé, né? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome. A minha mãe falou para mim assim, minha filha, eu vou virar evangélica. A minha mãe já foi evangélica uma vez. E eu era bem pequena, mas eu lembro que ela veio para a prega, ela aceitou Jesus. E quando ela chegou em casa, meu pai ralhou com ela. E ela se desviou, porque lá onde nós morávamos não tinha Assembleia de Deus. E ela se desviou. E ela falou para mim, eu vou só pagar uma promessa que eu fiz. Eu falei, mamãe, a senhora tem que pagar promessa para Deus, a senhora tem que pagar promessa para santo. Porque é Deus que faz as obras na sua vida. Então ela falou que vai aceitar Jesus. Eu fiquei muito feliz quando ela falou que vai aceitar Jesus, porque o sonho dela é ver todos os filhos na igreja, ela falou. Porque ela assistiu muito na vida dela. E um dia eu fui para ela, ela falou, um bocado de santo na casa dela. Eu falei, mamãe, vai ter assistir santo aqui na sua casa, São José, foi misericórdia. Ela tem que pedir para Deus, porque é Deus que põe nossos pés, Deus que dá a nossa bênção, não é esse santo aí que dá bênção, não. Porque esse Deus aí, esse santo aí, ele não faz isso. É o nosso Deus vivo. Nós não tem que ser esse Deus de pedra, tem que ser o Deus vivo, né? Então, a palavra de Deus fala, né, Matias, que nós possamos pedir, né? Pedir que Ele dá para nós. Basta nos pedir com fé. Com fé, com fé. Porque só Ele tem o poder de dar cura. Só Ele tem o poder de nos batizar. Só Ele tem o poder de nos trazer aqui na casa do Senhor para adorar Ele. Porque quando nós viemos para a casa do Senhor, nós estamos indicados para adorar a Deus. Não estamos indicados para adorar os nossos amigos. Então, quando nós chegamos na igreja, tem que adorar a Deus. Igual como o pregador estava falando ali no tempo, né? Que quando sai jogo, né? Flamengo, estão tudo gritando. Mas quando estão na igreja, nós ficamos mudos. Não dão um glória a Deus na igreja. Então, que nós possamos adorar a Deus, não o jogo de Flamengo, nem o jogo. Que Deus é que permite nós, né? Estar na igreja todos os dias. Deus que nós põe de pé todos os dias. Quando eu sofri depressão, eu falei que eu ia contar um testemunho na igreja. Eu falei que eu ia aceitar Jesus. Quando eu estava com depressão. Eu fui para o chão, passei o Alessandro de casa. E eu passei mal. E eu falei, Alessandro, meu filho, eu acho que eu vou desmaiar. E o Alessandro ficou todo desesperado, saiu correndo na rua para gente para levar no hospital e não achou ninguém. Eu falei, corre atrás do seu pai, estava para todos os fevereiros aqui. E ele veio atrás do pai dele, e o pai dele veio. Aí antes dele chegar, eu desci para o chão e pedi para Deus, Senhor, eu não quero morrer. Me dê mais uma chance para me viver, porque eu quero cuidar dos meus filhos. E quando eu fui para o hospital, com meu remédio lá para casa, eu passei sempre mal. E eu não vim para a igreja, né? Não cumpri o que eu prometi para Deus. Assisti ao programa e falava com Deus, porque eu estava passando mal, o programa de Deus, eu estava assistindo. E eu falei para Deus, Senhor, me cura que hoje eu vou na igreja. E eu fiquei curada, assim não senti nada. E não vim para a igreja de novo. E eu comecei a passar mal. Eu falei, outro dia eu falei, hoje eu vou para a igreja, em nome de Jesus. Nem que eu vá arrastar, eu vou para a igreja, porque o inimigo não vai me derrubar. Porque o Deus que eu vou servir a partir de hoje é um Deus vivo, um Deus que vai pôr de pé todos os dias durante a minha vida. Glória a Deus. É um Deus que vai me sustentar para me cuidar e criar meus filhos. E eu vim para a igreja, graças a Deus. Assim, dobrei meu joelho e aceitei Jesus. E a partir do dia que eu aceitei Jesus, eu passo meio ruim, mas não é tão mal como eu passava antes. E Deus, Ele tem promessas. Eu creio que Deus tem promessas na minha vida, porque eu pedia tanto para Deus me curar. E Deus,
E eu peço tanto a Deus todas as noites, Senhor, me revele sonhos. Me revele, Senhor, porque eu quero ser uma pessoa que eu quero servir da melhor forma possível. E eu sonhei Deus falando comigo, filha, não está no tempo da tua cura. Porque se eu te curar, tu vai voltar para o mundo de onde eu te tirei. E Deus, ele sabe, né, irmão? O nosso pensamento, Deus sabe tudo, né, da nossa vida. Então, eu quando pergunto para mim como é que tu tá, eu falo, estou bem. Porque o problema eu entreguei para Deus. E Deus, eu tenho certeza que está agindo já na minha vida. Porque se não fosse Ele que está agindo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria contando bênçãos. E graças a Deus, eu só tenho recebido bênçãos na minha vida, porque através, eu pelejei tantos anos antes de aceitar Jesus para conseguir um cheque de moradia e não consegui. E depois que eu aceitei Jesus, eu já consegui meu cheque de moradia. Então Deus, ele já está aqui na minha vida. Através da hora que eu aceitei Jesus, eu dobrei meus joelhos todos os dias, todas as noites, eu dobro meus joelhos para agradecer a Deus. Então, a palavra do Senhor fala, né, que nós possamos bater, que Ele abra a porta, né? Nós possamos pedir, que Ele atende nosso pedido. E Deus, Ele está atendendo meus pedidos. Eu tenho certeza que Ele está atendendo o pedido de muitas pessoas aqui. Porque Deus, Ele não deixa seus filhos desamparados. Nós passamos muitas vezes por dificuldades, nós passamos por luta, porque Deus, Ele prova aqueles que Ele ama, né? Deus, Ele prova quem Ele ama. Deus, Ele quer ver até onde vai a nossa fé, né? E as pessoas às vezes perguntam, a minha mãe falou assim, minha filha, como é que está sobrevivendo dentro da sua casa, seus filhos, seu marido também? Eu falei, mamãe, depois que eu aceitei Jesus, eu fui abrir as portas na minha vida, porque você nunca mais deixou nós desamparados. Graças a Deus, todos os dias nós temos nosso alimento, nosso pão, graças a Deus. Para a nossa gente, só Deus para te ajudar, porque eu tenho um Deus que é vivo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que nós devemos servir todos os dias. E ela falou que ela vai aceitar Jesus, porque é através desse Deus que eu fiz. Ela falou, minha filha, não fica brava com teu pai porque ele deve, só ora por ele. Ora por ele, que um dia tu vai dar testemunha das vitórias dele. E eu creio que eu vou dar testemunho não só dele, de todos os meus irmãos, de toda a minha família, porque esse Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso Deus. Eu não conhecia esse Deus maravilhoso quando eu vivia no mundo, mas a partir do eu veio no joelho e aceitei esse Jesus, tudo mudou na minha vida. Dentro do meu lar era discussão, e hoje em dia, graças a Deus, é mais difícil de discutir. Aleluia. Todo o casal tem uma discussão. Graças a Deus, até pelas dificuldades que tem botado na minha vida, até pela doença que tem botado na minha vida, porque ele conhece, né? Cada um tem seus filhos. E ele tinha me dado tanta oportunidade para me aceitar Jesus. E eu rejeitei esse Deus. E através da doença, eu fui aceitar Jesus. Mas ele me pôs essa doença, não foi para a morte. Ele me pôs essa doença para mim ver que ele é um Deus vivo. Essa doença foi para mostrar para mim que ele é que manda em mim, não eu que mando em ele, é ele que cura. Aleluia. Então, através dessa doença, eu aceitei Jesus e eu espero que nunca mais na minha vida me desistir, porque todos os dias eu peço para Deus me dar força, para Deus sustentar nessa caminhada. E eu peço para Deus me dar um trabalho na igreja que eu possa fazer um trabalho na obra do Senhor, porque nós somos evangélicos, sem trabalho na igreja, nós não somos nada, né? Então, eu fico tão feliz, me fortaleço tanto quando eu venho limpar a igreja aqui, né? Porque é uma coisa que eu estou fazendo com amor, uma coisa que eu estou fazendo para Deus, né? Para limpar a casa do Senhor. Então, que nós possamos, né, ser mais gratos a esse Deus, que nós possamos agradecer mais a Deus, que nós possamos amar mais Jesus, que nós não temos vergonha de agradecer a Deus, que nós não temos vergonha de falar que somos evangélicos, que nós não temos vergonha de falar para o nosso colega, né, desse Deus maravilhoso, porque esse Deus, irmãos, ele é tudo na nossa vida, tudo. Porque sem Deus nós não existimos. Quem era nosso Deus, né? E esse Deus, ele é maravilhoso. Então, que vocês, adolescentes, pregue para os seus coleguinhas na igreja que não conhecem esse Deus ainda, que vocês possam falar do amor de Deus para eles, porque ele quer ver
Quem sabe até se eles não ouviram falar desse Deus maravilhoso, né? Então, que nós possamos, né, ficar com essa palavra no nosso coração, que nós possamos agradecer mais a Deus todos os dias, todas as noites, que Deus nos desperte, né, de madrugada para nos orar, para nós pedir mais para Deus, porque eu tenho certeza que nós pedirmos mais para Deus por fé, Deus vai ouvir, vai honrar mais nós, né? Então, que Deus venha nos abençoar, né? Que Deus venha nos curar, que Deus venha nos batizar, porque tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Basta nós pedir, porque acho que não pensa que Deus abandonou vocês, pensa que Deus abandonou nós, porque Deus não nos abandonou. Deus lhe dá tudo na hora certa, tudo no seu tempo, não é no nosso tempo. Não adianta nós pedir, às vezes a gente pede tanto para Deus e a gente fala que Jesus não ouviu, né? Nós pedimos, Deus não atendeu, mas só que é do tempo dele e do jeito dele, não é do nosso jeito. Muitas vezes nós pedimos as coisas erradas para Deus, então por isso que ele não dá, né? Que ele sabe que vai nos prejudicar. E então, que nós temos paciência de esperar a bênção de Deus, que tudo Deus dá para nós, só que é no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, né? E eu peço oração dos irmãos pelo meu esposo, né, que está doente em casa, passou mal, foi 1 hora da madrugada no hospital, e por isso que ele não veio hoje, não está podendo nem sentar direito. E que Deus possa nos abençoar e continue orando por mim, para minha família, né? Que Deus possa abençoar meus filhos, eu tenho um filho que é desviado, Guga, né? Mas eu creio que Deus já vai trazer ele para casa de volta, porque ele tem planos na vida dele. E que Deus venha nos abençoar nesta noite, né? Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha realizar nossos sonhos, ouvir nossos pedidos, né? E que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade